Sejam bem-vindos a mais um episódio de Giovana Bauman Podcast. E hoje nós temos um convidado. Todos os convidados são muito interessantes aqui, né? Sempre procuro trazer assuntos interessantes e pessoas interessantes. E não podia ser diferente esse de hoje. O Silvio Martins é um microempresário. Gostei muito da história dele. Ele escreveu um artigo, me passou. E eu falei com ele: nossa, a gente precisa falar disso para muitas pessoas, porque o assunto é um assunto que vai interessar a todo mundo, sobre relacionamento, né, Silvio? Seja bem-vindo. Obrigado, Giovana. É isso mesmo. No meu ponto de vista, é um assunto bastante carente de entendimento, né? Então, quanto mais nós pudermos falar sobre isso, falar sobre as cumplicidades no relacionamento, de buscar-se um equilíbrio no relacionamento, isso é muito bom. E o interessante, Silvio, que você, quando eu li o seu artigo, você pontua lá sobre a necessidade dos pilares dessa relação, né? Eu gostaria que você comentasse a respeito disso. Como é que você chegou? Você é da área médica que foi para a área de psicologia. Esse assunto também eu gostaria que você falasse brevemente sobre isso. Como é que foi? Então, o meu contato com a psicologia foi a partir de uma demanda pessoal. Então aí eu passei a ter conhecimento do que é psicologia, eu passei a ter um entendimento, assim, um descobrimento de quem de fato a gente é. Eu achei muito interessante isso. E fiquei pensando, por que não? E a questão da mudança de profissão, ela vem assim no fato de, às vezes, a gente descobrir o que de fato a gente quer, às vezes a gente vai para uma demanda familiar, num contexto familiar que a gente vai seguindo os padrões dos pais, a gente vai seguindo e vai fazendo e trabalhando por subsistência. Então ali, quando já se encontram estabelecidos, as pessoas elas acabam tendo espaço, tendo momentos para buscar ali a sua autorrealização. Aí vai fazendo a coisa que gosta. É interessante isso, Silvio, porque eu vejo que quando você falou, eu parei para pensar. A gente sempre pensa no assunto, mas eu parei para pensar e é verdade. Quando que a gente descobre que a gente foi levado por aquele meio, para aquele trabalho, que você está sobrevivendo daquilo, e quando que você ama fazer aquilo que você faz, né? É interessante que eu tenho uma formação na área da comunicação que eu não usei, né, isso. E hoje fazer esses podcasts, para mim, se tornou super agradável, é como se eu estivesse indo passear, sabe? Então, eu acho que esse foi o seu lance da sua descoberta, certo? Exatamente. Aí eu comecei a fazer a faculdade, eu aos 40 anos, 41 anos, falei, bom, encarar 5 anos de faculdade, isso não vou fazer isso na altura do campeonato. E aí então eu falei, vamos lá, né? A minha esposa me apoiou muito. E aí então fui lá, eu conversei com a minha terapeuta também, ela super apoiou, ela achou até bastante interessante. E eu entrei na faculdade com uma mentalidade eu quero retribuir, é isso. Não que isso tenha perdido, mas hoje eu faço com mais consciência. A partir de um momento em que você se encontra, você tem mais propriedades para poder lidar com aquilo, para poder trabalhar aquilo. E assim, eu me descobri na psicologia como se nós fôssemos criados um para o outro, sabe? Eu me aprofundei de fato, eu gosto daquilo, eu estudo muito fora da sala de aula, essa questão de ler sobre diversos temas que são apresentados na sala de aula, e o buscar ali a psicologia, isso vai me alimentando. Eu até brinco que, primeiro que todo mundo, eu acho que tem que fazer terapia, é muito bom, é um Sim. direcionamento. Às vezes essa demanda do dia a dia, muito estresse, a gente acaba não conseguindo lidar com todas essas demandas de maneira eficiente, de maneira saudável, digamos assim. Mas eu falo que todo mundo deveria fazer psicologia. É impressionante o que a gente descobre sobre a gente mesmo, nossos determinantes, do que é aquilo que a gente é capaz de fazer, do que nós somos capazes de fazer, né? Então, assim, é algo que, se eu soubesse
E se eu tivesse condições, eu teria começado muito antes na minha vida esse processo, a busca pela psicologia. É, mas assim, eu acho, se serve de alento, né? Eu acho que tudo chega pra gente na hora certa, né? E eu tenho certeza que hoje você vai ser muito mais contribuição para aquelas pessoas, porque você, além da psicologia, você está se dedicando a um assunto, e esse assunto é um assunto que todo ser humano precisa e tem dúvidas, né? Que é a questão do relacionamento, do casamento. Eu acho que, assim, eu não sei culturalmente em outros países, mas aqui no Brasil, todo casal, seja ele namorado, noivo, até entre amigos, sociedade e o casamento em si, precisaria desse, dessa terapia. Como é que funciona isso? Então, vamos lá. O que me trouxe ali, que me fez ter essa predileção para a psicoterapia de casais, a psicoterapia familiar, é o conforto que eu tenho no meu relacionamento. E muito em detrimento do que minha esposa me proporciona e o que eu proporciono a ela. Nós viemos assim de relacionamentos passados nos quais a gente tirou proveito das situações, dos dissabores que nós passamos, né? Então nós tiramos proveito disso e nós entramos numa relação com uma determinação de não proporcionar ao outro aquilo que nós já sabíamos que era de fato ruim. Então aí a gente foi seguindo nisso daí, essa questão da cumplicidade, é muito importante, assim, a gente como ser humano, num relacionamento precisa de muita flexibilidade, de uma empatia, de um entender o outro, de saber por que que o outro está se portando daquela maneira no relacionamento, e entender também que o que vale no relacionamento não é a minha percepção, não é a percepção da outra pessoa. É uma percepção que elas podem ser esclarecidas e conversadas. Existem diversos fatores que divergem algumas opiniões num relacionamento. Mas é importante ali cada casal, o cônjuge, ele buscar ali a cumplicidade ali, a convergência, no que eles são convergentes ali, no que eles podem proporcionar um ao outro e como um todo fazer levar uma dinamicidade boa nesse relacionamento, fazer uma fluidez boa nesse relacionamento. Isso é sempre muito desafiador, né? Hoje eu estava até conversando com uma amiga minha que eu estava falando sobre nossa gravação e ela falou: Olha, eu descobri que eu não estava sendo eu mesma no casamento depois de 15 anos de casada. Que ela olhou e falou assim: Eu não estou me enxergando nessa relação. Isso é desafiador, né? Muitos casais se separam por uma coisa que daria para poder resolver, né? Então, essa questão de ela não se sentir como ela mesma. O relacionamento ele vai se formando através de algumas pesquisas que eu fiz aí, ele vai se formando através de algumas afinidades, a princípio por uma afeição física, por algo ali que chamou a atenção. E algumas pessoas têm por hábito de deixar isso falar mais alto, de eu tentar me adequar a que o outro quer. E partir de um ponto de vista de que eu tenha que me modificar, mudar a minha personalidade, tentar ser alguém que eu não dou conta. Às vezes a gente pode conseguir até um determinado momento, mas chega um determinado momento que de fato você se mostra quem realmente é, e aí você se descobre. O ideal é isso, é que eu até trago no meu artigo, é a questão da clareza de comunicação. E a clareza na comunicação. Que as pessoas ali, de fato, no princípio do relacionamento, que elas possam ali, de fato, entregar-se àquilo que verdadeiramente são e avaliar se aquilo que a outra pessoa carrega de valor, se aquilo que a outra pessoa está trazendo de valor é condizente com aquilo que ela espera, com a expectativa dela, se eles têm, exemplo, um propósito em comum, algo que seja ali que eles possam trabalhar e conduzir para que seja uma relação harmoniosa. E às vezes
não focarem ali nas diferenças, que as diferenças elas vão nos constituindo. As diferenças entre cada um, ela vai constituindo e construindo um equilíbrio ali no relacionamento. Mas desde que haja aí uma clareza na comunicação, uma comunicação mais empática, uma comunicação bem mais sincera e honesta ali dentro daquele vínculo. E quando um não quer, né? Vamos supor que a pessoa está numa relação que ela não quer, ela quer que seja do jeito dela. Tem jeito? Olha, é complicado esse de negócio de falar tem jeito ou não tem, porque cada caso é um caso, cada pessoa vista conforme a sua subjetividade. Mas o que é principal aí nesse ponto, eu volto a falar, a comunicação. Tem que haver o diálogo aí entre essas duas pessoas. Eu não posso obrigar o outro a querer, Uhum. né? Às vezes, criados em famílias diferentes, um no contexto ali, um, é prioridade para ele a diversão, um momento de lazer. O outro já prioriza o trabalho. E isso bastante entendido antes da relação, para que na hora ali da descoberta ali, de fato, nós estamos num momento de lazer e aparecer um compromisso inesperado para aquele outro, ele vai. E isso não depende do nosso querer. Uhum. E ok, aí eu falo, mas eu quero assim, e eu gostaria que ele quisesse da mesma forma que eu. Tudo bem. E se ele quiser que você também conduzisse de acordo com que ele percebesse, com que ele tivesse aquela percepção no relacionamento? Então, por isso eu trago no artigo a questão dos elementos. E começa na cumplicidade. Então, quando os parceiros são cúmplices, eles vão conversando, eles vão entendendo a diferença de valores, e às vezes o que causa muita dificuldade nessas pessoas em encontrar esse equilíbrio é a forma de comunicar essas diferenças de valores. Isso que às vezes acaba gerando muitos conflitos. Eu tenho que respeitar a sua percepção, eu tenho que respeitar o seu querer. É um relacionamento. Eu costumo brincar às vezes, né, conversas de amigos, aí, lá em casa quem manda sou eu, aí essa questão, essa necessidade, né, da autoafirmação perante ali os amigos, os colegas, e eu acho muito engraçado, eu fico olhando ali e falo assim, engraçado que lá em casa nós dois obedecemos, não tem quem manda e quem obedece lá em casa, nós dois obedecemos, mas aqui obedecemos, nós obedecemos ao nosso relacionamento, nós obedecemos à nossa cumplicidade, parceria, resiliência e, acima de tudo, a tolerância. Então, é isso que às vezes eu acho que falta um pouquinho, né? De trazer essa comunicação. Eu sempre vou esbarrar na comunicação. O diálogo, ele é o fator essencial ali na ligação, seja em qualquer estação que esteja ali o relacionamento, em qualquer momento de vida que esteja aquele casal. Sim, e você tocou um ponto chave aí, que toda pessoa que se comunica bem e se comunica claramente tem uma tendência a ser próspera em todos os setores da vida, né? Porque a comunicação não violenta, não agressiva, a comunicação transparente, ela te leva a lugares que você não imaginava chegar, né? Te dá mais força. É super importante isso. Mas é mais interessante e legal disso tudo, Silvio, é que quem estiver vendo esse vídeo falar assim, poxa, eu tenho uma relação que a gente briga tanto por umas bobagens. Como é que você sugere? Ah, você chegou em casa e aí sua esposa falou algo que você não concorda. Como que você contorna essa situação? Bom, é, eu até vou te falar que é um pouquinho difícil eu te responder isso hoje, porque eu não consigo me imaginar nessa situação, porque quando eu estou retornando do trabalho para casa, eu estou indo para o meu recanto, por alguém que eu sei que eu vou chegar em casa, seja qualquer coisa, qualquer demanda que eu passei fora de casa, eu tenho um acolhimento. Então, mas eu vou te responder a partir de um ponto de algumas experiências passadas.
É normal você ali estar num dia estressante de trabalho, seja por qualquer infortúnio que aconteceu ali durante o dia, você chegar em casa, você já está com o ânimo um pouquinho alterado. É normal isso. Nós somos seres humanos de emoções. A outra pessoa está em casa, ou chegam juntos, ela não sabe o que você passou durante o dia. Você Sim. também não sabe o que ela passou durante o dia. E a pessoa vem e te aborda de uma forma que você não. Já estava assim. Durante o dia você já teve aquelas verbalizações, você já teve aquelas queixas, aquelas reclamações. Aí você imagina mais essa em casa. Sugestão que eu falo é o seguinte: é procurar sempre pensar bem mais antes de responder. Respire. É difícil? É muito difícil. Mas se fosse fácil, não existia terapia de casal. Não Uhum. existia essas demandas, não existiam. É algo que você vai condicionando, isso não é feito do dia para a noite. Eu não me tornei uma pessoa compreensiva, uma pessoa menos reativa ali em casa. De um dia para a noite eu acordei e falei, não, eu decidi ser menos reativo. Não, isso é condicionado, o ser humano ele é condicionado, ele não segue ali uma lógica linear. Então, através da diversidade, através daquelas questões ali de casa, aí você vai se adequando a seu cônjuge, e aí vem essa situação, no qual você está preparado para aquilo, teoricamente preparado. Uma saída talvez seja, olha, eu te entendo, eu entendo a sua frustração em relação a isso, vamos deixar para abordar esse assunto daqui a pouco. Ser honesto, sabe? Ser Uhum. honesto e falar assim: olha, estou muito cansado, meu dia foi muito atarefado, o meu dia foi muito estressante, eu não quero transferir isso para você. Nós temos muito essa questão de transferência, né? Porque eu estou chegando em casa, às vezes o meu chefe gritou comigo, alguém de hierarquia um pouco a mais gritou comigo, me cobrou algo que eu achei até injusto, e eu chego em casa, por eu ter o conforto naquele meu cônjuge, e qualquer coisa que aquela pessoa fale, eu vou transferir toda a minha carga, toda a minha emoção para cima dela. Não é justo. Então, seja honesto consigo, principalmente respeitoso com a pessoa. Olha, não vamos falar sobre isso agora? E também respeitar o que a outra traz de demanda para você. Ela ficou, às vezes, ali esperando a hora de você chegar, porque é algo que Poder está compartilhar. incomodando. É. Está te aguardando chegar, porque é algo que está incomodando e ela quer que isso se resolva. Só que talvez aquele não é o momento. Se a pessoa insistir, que na maioria das vezes, olha, eu quero resolver agora. A coisa vai igual fases em videogames. A coisa vai aumentando Torno de de nível. fato. A Fase. coisa vai aumentando. Chega um certo momento que você vai falar assim: olha, não dou conta, de fato eu não dou conta de conversar sobre isso agora, e nós precisamos conversar isso depois. Aí já com um pulso, mais pulso, né? Firme, não precisa ser deselegante, Sim. mas precisa que a outra pessoa entenda ali a sua verbalização, precisou ser um pouquinho mais firme. Às vezes a outra ela não tinha entendido ali o seu limite ainda. Estão se adequando ali naquela relação. Porque quando uma relação ela já é bem estabelecida ao longo do tempo, dificilmente vai chegar a esse nível da insistência em resolver. Uhum. Haverá ali a cumplicidade estabelecida naqueles cônjuges e se entenderão, de fato se entenderão. Mas enquanto estiverem no processo de readequação, de um entender o outro, às vezes você precisa manter-se um pouco mais firme e negociar isso. Olha, e ser bem, eu sempre falo, comunicação aberta e honesta, sinceridade naquilo que você passa. É super interessante essa técnica, né? Que geralmente, igual você disse, nós somos feitos de emoções, né? Então, às vezes você pega a pessoa tá no momento bom, ela passou por algumas coisas, mas você também não tem culpa, né? Então você chega, a pessoa já te olha com um canto de olhar 43, assim, você já fala assim: vem ele, vem ela, né? Vem ela, então vem ele. E aí
umas coisas acontecem por causa de uma falta de equilíbrio emocional e conhecimento próprio, né, do outro. Exatamente, de conhecer o próximo, né? Conhecer ali o seu parceiro. É, assim, essa questão de ir buscando esse equilíbrio na relação. Ele vai levar um tempo, mas há necessidade de um comprometimento mútuo nesta relação. Quando os dois entram numa relação, eles entram com um propósito de serem parceiros, né? De serem parceiros. Os parceiros, eles buscam o quê? Eles buscam estarem juntos, tomarem as decisões juntos. E mesmo que eu traga alguma coisa que você não concorda, tentar ver como um todo aquilo, tentar entender o que que aquela pessoa está trazendo, o porquê que ela está trazendo aquela demanda, valorizar o que a outra tem de queixa, é valorizar aquilo. Às vezes eu pontuar algumas falhas, não necessariamente eu esteja pontuando que nós estamos agindo errado, a questão não é isso do certo ou errado, a questão é de buscar ali o equilíbrio, uma comunicação mais acolhedora. Um dia desses eu até estava acompanhando, eu gosto muito de assistir algumas palestras, alguns relatos sobre relacionamentos, e eu ouvi um psicólogo lá do Rio Grande do Sul, Lucas Rigoni. E aí, eu acho que é Lucas Rigoni mesmo o sobrenome dele. E aí, o que acontece? Ele traz uma fala muito importante, que é a questão do acolhimento, do você mudar a abordagem. Ali aconteceu algo, vocês combinaram algo e alguém deixou de cumprir aquilo. Ao invés dessa pessoa chegar e pontuando a falha do outro, usar a comunicação mais acolhedora e demonstrar a sua emoção. Falar como você se sentiu acerca daquele descombinado. Fala, olha, nós combinamos de fazer isso e quando você não cumpre, eu me sinto desvalorizado como parceiro, eu me sinto desvalorizado, é como se o que eu falasse para você não tivesse valor e por aí vai. Ao invés de chegar, a gente sempre combina e você não faz, eu falo isso e você não faz, eu falo aquilo e você não faz. O que acontece? Tudo muda, O né? contexto muda. Quando alguém chega apontando os seus erros, apontando as suas falhas, é tendência nossa sentirmos-nos agredidos e criarmos aí uma defesa acerca disso. Isso vai gerando conflitos que vão se instaurando no relacionamento. Isso vai gerando cabos de guerras, sabe? Competições, né? Competições. E a questão no relacionamento não é a competição, não é ali, não são adversários. Eles estão juntos ali em busca do equilíbrio, da estabilidade daquele relacionamento. E quando que você, Silvio, profissional, acha que não vale a pena tentar refazer? Eu te respondendo, eu sempre acredito que dá. Converso com minha esposa, eu sempre acredito que dá. Entraram junto naquele propósito. Eu falo o seguinte: por que eu acredito que dá? Quando não há essa questão da violência, é algo que não cabe em qualquer relacionamento, seja ela verbal ou física, isso não cabe. Não são adversários. Eles estão Uhum. ali juntos mesmo. O propósito é o querer bem, isso tem que ser trazido para o relacionamento. Então, eu sempre acredito que dá. É um bom começo, né? Mas levando em consideração que às vezes o relacionamento é tão tóxico que a própria pessoa que está ali no meio, ela não enxerga aquilo como tóxico. Ela enxerga aquilo como superproteção, amor demais. E aí você pergunta para essa pessoa, fala, nossa, mas você gosta de ser assim? Ah, não, ele tem muito cuidado comigo. É super proteção. Para a gente que está de fora, a gente já entende como uma coisa meio grave aí, né? Você querer ser pai ou ser mãe do seu marido, da sua esposa. Hoje, percentualmente falando, Silvio,
quantas pessoas, assim, a cada 10 casais, quantos você acha que eh, viveriam muito melhor se fizesse terapia de casal? Eu tenho certeza que resolveria o problema de muitas pessoas. Uma terapia, ela vai conduzir ali, e ela vai trabalhar ali na comunicação desse casal também. É o que eu sempre trago. A comunicação ali no casal é um fator primordial. É a liga, é onde vai, a partir daí da comunicação, juntando ali os elementos básicos que a gente sabe na estrutura de um relacionamento, né? Respeito, a cumplicidade, a parceria, ali a tolerância, tem que existir essa tolerância. Então, assim, essa comunicação, ela sendo trabalhada de uma forma mais produtiva, isso vai salvar alguns casamentos. Eu falo porque, graças a Deus, igual eu te falo, o que me traz um conforto muito grande em falar sobre isso hoje, sobre relacionamento, é o relacionamento que eu tenho com uma mulher incrível, que ela tem esse manejo, ela tem essa comunicação. Às vezes eu falo com ela, não, eu era assim, eu tinha um temperamento um pouco mais, digamos, eu era resistente a algumas situações. E, no entanto, ela me conduz para onde ela quiser. E ela fala, e eu chego a não acreditar nisso, que você era de fato desse jeito. Sim, a questão que eu falo com ela é a sabedoria que você tem em conduzir. A forma de você comunicar, a forma de você agir, você me conduz. Assim como a forma que eu verbalizo para ela, eu sempre procuro comunicar-me respeitosamente. Eu tenho orgulho de falar com qualquer pessoa que nós conversamos sobre relacionamentos, tenho orgulho de falar, nós nunca tivemos um único desentendimento sequer. Nenhuma verbalização um pouco mais exagerada do que o normal, do que o comum. A gente sempre conversou, porque isso nós nos propusemos quando nós nos conhecemos. Quando Isso. nós decidimos, vamos então assumir um relacionamento. Que eu falo que é a clareza na comunicação. Você tem que ser honesto consigo. E isso parte, ponto principal do relacionamento, eu falo que isso ele é gerado a partir de você. Porque é o único relacionamento que você pode ter certeza que jamais findará o relacionamento consigo. Esse tem que estar bem estabelecido. A partir do momento que você sabe quem verdadeiramente você é, você não se preocupa para com o que os outros estão pensando a forma que você é. Você não se preocupa com padrões estereotipados pela sociedade de que eu tenho que me portar dessa maneira para pertencer a esse grupo e eu tenho que me portar de outra maneira para pertencer a outro grupo. Então você se estabelece, isso é bem esclarecido na comunicação ali no princípio, a outra parte é a mesma coisa, isso aí vai criando a liga, é onde emerge a intimidade conjugal. Ela vai se construindo. E autoestima, ela é muito importante, né, para que você tenha, porque como que você consegue amar o outro se você não se ama, né? Como você consegue ser feliz com o outro dependendo que o outro faça algo. Aí é uma coisa que tem que nascer, esse despertar de nós mesmos, né, Silvio? É, e eu fiquei sabendo que você está escrevendo um livro. Eu queria que você contasse isso pra gente. Ah, sim, isso me veio à mente a partir de. Eu comecei a me apaixonar por pela psicoterapia de casais, por entender um pouco mais do relacionamento conjugal. E aí eu comecei a fazer algumas pesquisas, aí fiz algumas pesquisas não científicas mesmo. Uhum. Fui conversando com algumas pessoas, alguns casais de longa data, alguns casais, algumas pessoas que tinham, assim, por características, elas não conseguiam se manter no relacionamento, tampouco conseguiam acreditar num relacionamento que de fato poderia existir esse equilíbrio. Então foi daí que eu encontrei alguns elementos que são cruciais aí, que são fundamentais e que, se praticados ali no dia a dia, eles, eles são essenciais
para a condução e para o equilíbrio ali do relacionamento. Então eu identifiquei 4 fatores aí que eu decidi brincar com eles aí, né? Eu fiz até uma analogia desses fatores às 4 estações do ano. Hum, Então o que que eu fiz? Eu identifiquei ali cumplicidade, parceria, resiliência e tolerância. quatro. E aí eu fui fazendo uma analogia a cada uma dessas estações e trazendo o que cada um tem de característica, porque as estações do ano elas vão se sucedendo e propiciando um ambiente adequado, elas vão se preparando para a próxima estação Sim. chegar. E nisso que eu acredito que o relacionamento ele vai se conduzindo. E a partir daí eu escrevi esse artigo e eu li para minha esposa, né? Eu falei, olha, o que que você acha? Eu tenho muito essa questão da parceria. Eu sempre pergunto, olha, o que que você acha? Coitada, ela, todos os meus projetos pessoais, ela, e quando as outras pessoas vêm, ela já viu algumas vezes, diversas vezes, e sempre de bom ânimo, sempre ali acolhedora. Eu mostrei assim, eu falei, eu quero preparar uma palestra sobre isso, porque eu acho que hoje em dia nós estamos muito carentes desse entendimento de relacionamento. E o que que você acha? Ela falou, olha, tá muito bom, mas assim, é, dá para levar de maneira mais leve numa palestra, ele tá mais para um livro aí, o que que você acha? Eu falei, é mesmo. Aí quis. Então, comecei a me aprofundar mais ainda e fui lendo alguns artigos, entendendo um pouquinho sobre maneiras de se portar dentro de um relacionamento, sobre personagens que são trazidas dentro de um relacionamento. E daí eu decidi, estou escrevendo esse livro, já está bem estruturado e estou aí na sequência, esperando o que falta mais para Ai, acrescentar nisso daí. isso é muito, muito bacana, né? E assim, eu gostaria muito, né, de gravar no futuro, para a gente divulgar esse livro, porque com certeza eu vou querer lê-lo. E quando você me falou sobre as fases, as estações, é uma coisa bem interessante isso, né? Porque, querendo ou não, se nós aplicarmos isso, a gente vai ver muita semelhança. Muita semelhança. É até filosófico isso, né? Mas eu acredito nisso sim. Então, até pegando um pequeno gancho aí, trazendo só para fazer uma sucinta, assim, para a gente não delongar muito, porque se eu começar a falar É. sobre. Eu gosto demais de falar sobre relacionamento, sabe? Isso me traz muito conforto. Então, eu trago aí a questão da cumplicidade, uma analogia à primavera. Não tem, todo mundo fala, na primavera tudo são flores, é o Uhum. início, né? Então, de fato, num relacionamento ali, quando se começa um relacionamento, as pessoas ainda não descobriram as qualidades uma da outra. Elas vão ali pelas afeições, pelas coisas que se convergem ali, aquilo que tem de atraente uns para o outro, né? Então, não tem aquela questão dos desconfortos, dos dissabores. Não chegou ainda. Tá ali emergindo as flores, tá tudo florido, tá Lua de tudo a mel, lua né? de mel. É. Ali as pessoas vão procurando isso, é muito interessante. Então, assim, por isso que eu resolvi trazer. Nós, eu até trago que é o seguinte: o que deu para perceber aí hoje tá meio. Eu não vou falar banalizado, Quase que assim. eu vou falar meio. Eu vou falar que tá banalizado, porque é um termo até meio pesado. Mas hoje está complicado de se manter uma estabilidade num relacionamento. As pessoas querem viver na primavera sempre. Uhum. E não é. Como eu já falei, o ser humano ele não segue uma lógica linear. Ele é ali construído através das demandas diárias, através ali do seu determinante social, do que ele está suscetível ali durante o dia. E no decorrer desse relacionamento, assim como as estações se sucederão, o relacionamento também passará por diversas fases. Aí, quando chega naquele momento que é preciso estabelecer a tolerância, e ali
acontece algo desagradável, porque briga Esse é o inverno da relação, né? isso, O esse é o inverno. inverno ali, o de ventos frios, silêncios amargos, sabe? Então, às vezes acontece um desentendimento ali no casal. O, e aí, um resolve fazer voto de silêncio, e o outro ali fica naquela, mas meu Deus, não fui eu que causou isso. Então, ela que quiser que fale comigo, ele que quiser que fale comigo. A questão não é essa. A questão não é uma queda de braço para saber quem resiste mais. Não é um cabo de guerra. É você vestir a camisa daquele relacionamento e falar: opa, peraí, vem cá. Isso entre nós dois, isso no relacionamento vai trazer algo ruim para o relacionamento. Vai comprometer nós dois. Então, o que denotará aí um prognóstico positivo desse relacionamento, dessa relação, uma cumplicidade nessa relação, não é nem se terá brigas ou não, é como os parceiros resolverão aqueles problemas nessa briga, nesse desentendimento, né? Não é defender uma posição sempre de que o que tem que prevalecer é a minha opinião e a do outro. E não. Então, assim, a comunicação acho que ela tem que ser bastante acertada nisso daí. Temos que ser bem claros, né? A clareza antes de tudo. Mas então, a primavera é a melhor fase da relação, o inverno é talvez a fase mais difícil, e o outono e o verão. Então, aí eu começo sempre na sequência: primavera, verão, outono, inverno. Ah, O verão. O verão é tempo de comprometimento mútuo. É ali quando está começando a se estabelecer ali a base do relacionamento. Imagina que você chega vai fazer. Você citou aí que você trabalha também em questão de engenharia, alguma coisa assim, uhum. né? E aí imagina que você chega, vocês vão fazer uma avaliação num terreno. O terreno é íngreme. Não vai simplesmente chegar lá e fazer essa construção. Há uma preparação desse solo Sim. para fazer essa construção, para ser uma base sólida. O verão é isso, comprometimento mútuo, ali na conversa, no diálogo, entendendo ali um ao outro, respeitando as diferenças um do outro, respeitando as diferenças de valores que a partir de terem já deixado a primavera para trás, isso vai começar a se estabelecer e aí que vão começar a encontrar essas diferenças. E aí vem o verão e o outono, que é a parceria e resiliência. Você tem que readequar isso daí, você tem que equilibrar isso daí. Tem uma transição aí, Tem né? sempre essa transição. É muito interessante isso, bem bacana essa, essa sua Analogia. analogia. Então, assim, eu olho para trás e percebo que se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, provavelmente eu estaria casado no primeiro casamento até hoje. Ai, quando eu penso nisso hoje, casado com meu marido, é claro que eu nem gosto de pensar, não. Ainda bem que eu era imatura, né? Porque hoje eu tô com uma pessoa bacana também, nós somos um casal bem resolvido. Mas quando você percebe que essa mudança ela é muito frequente, vamos supor, falar de uma pessoa aleatória aqui, chegam lá para você e ela já casou 10 N vezes. Qual que é a primeira percepção? Porque ela sempre chega e fala, não, fulano não prestava, fulano também não deu certo. Não. Sempre o erro era sempre das pessoas. Qual que é é o CTI dessa relação aí? Para ela poder ter um próximo casamento, se for o caso. Um próximo casamento mais, Mais mais harmonioso, digamos harmonioso. assim, Menos duradouro, conflito. menos conflito. Bom, veja bem, você citou uma pessoa que já vem de diversos relacionamentos, Sim, né? Algum padrão essa pessoa tem aí. É, mas não significa que é porque isso está se repetindo, é porque eu estou cometendo algo de errado. Às vezes está havendo aí uma incompatibilidade, uma questão de tolerância, talvez. Mas aí
é ouvir o que, que essa pessoa tem de trazer e fazê-la e questioná-la o que, que você pode tirar de proveitoso dos relacionamentos que você vem trazendo. Você para pensar nesses relacionamentos que você vem trazendo, que você passa. A gente tem que tirar lições. Eu acredito e eu falo, eu carrego comigo que é o seguinte: quando eu sair de um relacionamento que não deu certo e eu vou entrar num próximo relacionamento, eu estou entrando no próximo relacionamento, eu posso não saber e não ter certeza de que eu quero para esse relacionamento, mas eu tenho que ter certeza do que eu não quero. Uhum. Eu já sei quais são as coisas ruins que eu passei e que levou ali ao fim daquele relacionamento. Por que repeti-los? Sim. E o autoconhecimento? Onde está aí o autoconhecimento? É a pessoa, às vezes, procurar se entender o que de fato a alimenta num relacionamento e o que de fato ela precisa para estabelecer essa conexão num relacionamento. Para estabelecer isso. É muito importante. E a gente só consegue estabelecer aquilo que a gente quer ou acreditar em algo quando nós nos conhecemos. Se eu saio de um ponto onde eu não me conheço, se eu me perco no meio do caminho, eu não sei para onde voltar. Eu não sei de onde eu vim, eu não sei o que eu estava fazendo, eu não sei a posição que eu estava. Agora, quando eu parto de um ponto onde eu sou bem estabelecido, eu me reconheço, eu sei quem sou, eu vou a partir de um porto seguro que, se não der certo no meio do caminho, eu sei onde voltar e muito mais. Eu sei que aquele trajeto que eu fiz, ele não dá. Porque eu não tenho mais coisas a me preocupar aqui, além de entender o caminho, porque eu sei de onde eu estou saindo. Eu não preciso me preocupar com de onde eu estou vindo. Se eu não sei de onde eu estou vindo, eu não sei onde eu quero chegar. Sim. Tem uma frase muito boa do Carl Rogers, que eu trago comigo, que é o seguinte: quando eu me reconheço, eu mudo. Mas aí eu tenho que mudar para melhor. Quando eu me reconheço, quando eu reconheço as minhas falhas, eu mudo para melhor. Às vezes essa de eu entro num relacionamento, não deu certo, eu saio, eu entro no outro, eu saio, eu entro no outro. Em que, digamos assim, em que estação você está querendo? Você quer as 4 estações? Você Ou quer eu só a quero sempre a primavera, primavera? né? Silvio, eu recebi umas perguntas. Eu vou pegar até no celular. Eu posso te fazer perguntas de um Pode. inscrito? Se eu não der conta de responder, Não, é claro que vai dar, com certeza. Deixa eu ver. Olha, essa pergunta foi de um inscrito que eu vou mandar um ó, coraçãozinho para ele, porque é uma pessoa muito especial. E ele falou o seguinte: quais fatores geram crises em um casamento? vários. São muitos fatores que podem gerar crise num relacionamento. Então eu vou falar a partir de, não cientificamente, mas a partir de uma percepção minha, a partir de uma vivência também. O que pode levar ao conflito no relacionamento? A falta de cumplicidade e comunicação. De enxergar essas diferenças e como comunicar isso ao parceiro. E essa dificuldade na comunicação, o que acontece? Ela pode ir gerando expectativas frustradas, ela vai gerando essas emoções assim desconfortáveis. Então, você espera algo do outro, no entanto, não é correspondido. Então, isso pode, exemplo, essas expectativas frustradas, elas podem gerar, elas podem ser agravadas, às vezes, por 2 motivos. O primeiro, se eu crio a expectativa e não sou correspondido, eu vou criar em mim um ressentimento. Não, a pessoa nem deu ideia, a pessoa nem valorizou. E eu vou agir de uma forma diferente com a pessoa que não me correspondeu. Essa pessoa vai causar um ressentimento também nessa pessoa, porque ela entenderá que quando eu fiquei ressentido, eu não estou respeitando a condição dela como sujeito, a condição dela, a percepção dela. Então, eu me ressentindo é como se eu quisesse que ela se portasse
que ela reagisse através de algo que eu quero, como eu quisesse que ela reagisse, e não conforme ela é. Então, isso pode gerar conflitos. Os ciúmes. O ciúmes é um grande aí, causador dessas divergências no relacionamento, né, nesses conflitos. O ciúme, assim, ele é desencadeado por diversas emoções ali, sentimentos, aquele sentimento de posse, né? Aquele objeto, isso é meu, ninguém põe a mão, ninguém pode pôr a mão. E ali a pessoa ela vai entrando ali, ela vai numa armadilha, como se ela fosse se tornando marionetes das suas próprias emoções. Ela é conduzida, ela acredita nas suas próprias fantasias. Às vezes, ela está imaginando às vezes o marido fala, eu tenho de jogar futebol com os meus amigos. Nossa, o que passa na cabeça da pessoa. Ou a esposa fala assim, tô indo ao shopping com as minhas amigas, eu tô indo em tal lugar com as minhas amigas. Gente, e aquilo vai alimentando, a pessoa vai em Marte e volta com os pensamentos. E isso é ruim, porque quando a pessoa chega em casa, aquele acolhimento, ele não vai existir. Nossa, que legal, como foi lá? Não, já É, é aquele olhar aquele olhar 43 43. assim, o que será que você aprontou? Hã? E quer adivinhar o que a outra pessoa trouxe. Isso gera conflito. Mas a gente multiplica. Tá tudo universo mental, É né? um universo mental. E você vai criando ali. A grande questão é quando você começa a imaginar, você vai criando um emaranhado e você acredita naquilo. E a outra grande questão é que aquilo aparentemente faz sentido. Você vê, tipo assim, mas tá muito nítido, mas não é. Mas não é. Mas não É. é. E assim, Eu tenho um caso até engraçado para contar, que há muitos e muitos anos atrás, na minha primeira gestão, o meu maior era muito novinha, né? E meu marido, ele tinha ido com uma blusa branca com bolso assim. E eu fiquei assim, nossa, será que ele foi encontrar com a ex? Eu acho que eu nem era casada na época. Foi encontrar com a ex-namorada dele. Eu não sei por que cargas d'água que ele tava com uns palitos de fósforo no bolso. E ele tava de moto, pegou chuva. A cabecinha do palito de fósforo, que é cor de rosa, deu umas coisas assim. E eu olhei ele chegando já com aquela marquinha assim, rosa. Falei, batom. É não engraçado, é. E mas aí, essa instabilidade é como se houvesse ali um risco iminente de algo ruim acontecer naquela relação. É um pertencimento que você acha que tem ali, que aquela pessoa realmente te pertence ali, né? Aquela possessividade. Então, e vai de fato acreditando naquelas vai. fantasias. E as coisas fecham, né? Assim, você tá pensando naquilo, viu a camisa manchada de rosa. O que que pode ser É rosa? uma informação, você Ah, completa o você resto. completa e aí pronto, você colocou ali. Eu lembro que nessa época eu acho que foi um dos pilares que romperam na nossa relação. Então, aí você através de um pensamento seu, aí aconteceu a fatalidade com ele do palito de fósforo molhar, e você montou um dossiê, porque você já tinha previamente pensado que ele estaria fazendo algo de errado, né? Porque quando você tá numa relação com uma pessoa que você sabe que não é réu primário, que já tem histórico assim, você é natural, tanto o homem quanto a mulher, de falar assim, não, né? Essa pessoa tem essa tendência, né? Assim, é meio perigoso essa questão da tendência, sabe? Eu te falo porque é até bom você ter tocado nesse ponto. O ser humano, ele não é determinado pelos seus erros. Ele é determinado de como ele lidar com aqueles erros, ou com aquele erro em específico. Como ele conduziu aquilo. Eu não posso ser. Os meus erros não me definem. Não que isso seja precedente para errar. A pessoa ela tem que ter a maturidade. Eu errei, reconhecimento, não terceirizar a culpa, porque às vezes a gente, por conforto próprio, a gente terceiriza a culpa. Então a culpa do meu erro é o outro.
E não é assim. A culpa do meu erro sou eu. E a partir daí, me comprometer em não cometer novamente esses equívocos, procurar regar ali o relacionamento, saber, introjetar o porquê que você está naquele relacionamento, qual o fundamento dele. As pessoas hoje, elas estão em busca, algumas pessoas estão em busca de alimentar o afeto, de alimentar a sua satisfação, os seus desejos próprios. E às vezes submetem-se a coisas desnecessárias, sabe? E aí que compromete uma relação por algo assim que às vezes não deveria, não, nem mereceria levar para aquele contexto. Alimenta Vai uma alimentando e vai relação. alimentando. E, infelizmente, a história do precedente pesa, mas nós precisamos buscar esse entendimento. A pessoa ela não Porque, pode ser determinada por aquilo que ela fez, sim, desde que essa pessoa tenha consciência do que fez e como ela agiu depois do que fez. é. É essa avaliação pós-acontecimento que é muito importante de ser trazida para esse relacionamento. É. E é isso aí. Que ótimo, Silvio. Eu estou muito grata por esse episódio de hoje. Gostaria de te agradecer assim, imensamente e gostaria de te convidar para uma fase 2, porque eu acho que nós vamos ter muitas questões, muitas pessoas vão querer saber mais coisas, né? Numa hora só não dá para a gente falar tanto, né? Então, muito obrigada. Foi um prazer enorme, Silvio. Então, Giovana, eu que agradeço aí o convite. Fiquei muito lisonjeado aí a partir da nossa conversa, né? Lá, nosso primeiro contato, que ali de fato possivelmente eu tenha te oferecido um acolhimento. Então, eu agradeço demais. Com certeza, se tivermos aí a oportunidade de um segundo episódio desse, eu acho assim, eu me sinto confortável demais. De repente, numa segunda oportunidade, eu tenho até mais condições de falar um pouquinho melhor. Hoje, de fato, um pouquinho mais nervoso esse primeiro contato aí. E gosto demais de falar sobre o relacionamento. Gosto demais, em qualquer lugar que eu vá, em qualquer lugar que eu esteja, a minha esposa está comigo, a minha família está comigo. E eu acho que é isso que falta hoje. É o cônjuge valorizar o seu parceiro, é trazer o seu parceiro onde quer que ele esteja, seu parceiro está ali junto. Isso é muito importante, é valorizar cada atitude. Eu torço para que todo mundo seja feliz, então eu quero isso. Eu hoje vivo um relacionamento que eu esperava um dia ter, mas jamais acreditei que poderia ter. E hoje eu o vivo. E é muito gostoso, através de um autoconhecimento e através de uma busca pela cumplicidade, parceria, resiliência e tolerância. E eu volto aqui para a gente falar sobre o livro e, se Deus quiser, para a gente divulgar esse livro aí já Claro. lançado. Vai ser um prazer enorme, Silvio. Muito obrigada mais uma vez. Beijo para todos, gente.